Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Abri esse espaço aqui hoje para a gente falar sobre como sustentar a sua grandeza, como sustentar a nossa grandeza. E essa live, ela é para você que sente que tem muito potencial, sente que tem muita coisa para dar, sente que tem muita vida dentro de você. Bom dia, bom dia, bom dia, Raquel, Andréia, Gabi. Você que sente que tem muita potência dentro de você, que sente que, nossa, tem muita coisa para viver, para entregar, mas ainda assim se trava. Ainda assim se vê presa em complexos, em loopings de coisas que acontecem e você não consegue sair. Bom dia, querida. Para você que sente que tá na hora da gente dar um basta nisso. Então a gente vai começar a dar um basta nisso hoje juntas. E eu já vou falar pra você que tá aqui, se você conhece alguém que também é assim, uma mulher que você sente que tem muita potência, mas também trava, também fica presa em certos padrões de comportamento, também vive aí se duvidando do potencial, manda essa live pra ela, encaminha pra ela estar aqui também presente com a gente. Eu quero lembrar vocês que essa live ela não vai ficar salva, ela vai ficar salva depois só pra quem é assinante paga do meu canal no Substack. Posso depois explicar melhor sobre isso. Mas aproveita, porque eu acho que tá aqui em roda, em grupo, é sempre muito positivo. A gente pode tirar dúvidas juntas, enfim, eu gosto. Oi, querida, bem-vinda, bem-vinda. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta pra vocês e vou até dar um pequeno aviso. A última vez que eu fiz uma live, os comentários apagaram e eu não conseguia mais ler vocês. Então, se em algum momento vocês estiverem mandando coisa e eu não estiver recebendo, me manda aqui. Tem uma perguntinha aqui, uma coisinha com uma perguntinha. Aí vocês mandam aqui que eu consigo ver, tá? Mas eu espero que não aconteça. Eita, que ótimo, Raquel. Estamos super sincronizadas, então. Eu vou começar perguntando pra vocês o que é grandeza pra vocês. Quando a gente fala me conectar com a minha grandeza, sustentar a minha grandeza, expressar a minha grandeza, o que passa na cabeça de vocês? Como vocês nomeiam isso? Grandeza é o quê? Vamos traduzir, vamos tirar do abstrato e vamos deixar naquilo que é mais palpável, naquilo que é mais tangível. Conta aqui pra mim, o que pra vocês é grandeza? E aí vocês vão contando aqui que eu vou lendo. Pode mandar, gente, não precisa ficar tímida. Quero saber o que vocês pensam, o que vem no coração, no corpo de vocês quando a gente fala em ser grande. Sustentar a abundância, receber tudo de bom que pode estar disponível para mim. Ei, Carol, bem-vinda. Júlia. Sustentar a abundância, receber tudo de bom. Grandeza para mim é me. Não sei o que é me. A Raquel falou sustentar a abundância. Me sentir segura. Segurança, trouxe a Lara. Ótimo. Vou falando aqui o que na minha pesquisa e na minha vivência tem a ver com grandeza. E aí a gente vai fluindo a partir daqui. Se alguém mais falar aqui, eu trago, leio pra vocês também. Na minha pesquisa, gente, a coisa mais grande que uma pessoa pode fazer é ser ela mesma de uma forma muito inteira. E aí eu vou trazer até uma poesia do Fernando Pessoa que diz assim: para ser grande, ser inteiro. Nada seu exagera ou exclui. E a maioria de nós vivemos uma vida onde a gente está fazendo esse jogo de ou exagerar ou excluir. No caso das mulheres, eu sinto que a gente mais exclui do que exagera. O que é excluir? Excluir é eu não me conectar, não agir, não seguir coisas que são muito verdadeiras dentro de mim.
Muito do que a gente está chamando, que é um processo que está travado, né? Eu tô travada nisso. Tem algo dentro de você que quer nascer, mas você ainda não consegue honrar isso, escutar isso, dar voz a isso. Então eu travo. Eu quero, por exemplo, começar a divulgar o meu trabalho. Mas eu não me sinto segura, eu não sinto que eu dou conta, eu não sinto que eu posso, eu não sinto que eu tenho autorização para fazer isso, eu travo. Tem mulheres que isso vai se dar em outras áreas da vida. Vão ser mulheres que de repente elas não conseguem fazer isso dentro das relações dela, elas sentem vontade de fazer coisas, mas elas travam aí. Então, a gente precisa, bem-vinda Pam, a gente precisa entender que se eu tô falando de grandeza, eu estou falando de eu me permitir ser inteira, ser grande, nada meu exagerar ou excluir. O exagerar são os movimentos egóicos que a gente faz, de nos achar às vezes superior a certas coisas, né? Achar que eu não tenho que fazer isso, achar que isso não é pra mim, achar que eu não preciso fazer isso, que eu sou superior a isso. Isso também é uma forma da gente minar a nossa própria grandeza. Então a minha pergunta pra você, pra gente já começar essa live assim, é aonde você está minando a sua grandeza? Você tá exagerando aonde você precisa ser humilde? Ou você tá excluindo aonde você precisa integrar? E aí a gente vai entrar num ponto de por que a gente exagera e de por que a gente exclui. Deixa eu ler aqui o que a Mirna falou. Sustentar a expansão do merecimento. Vocês estão com essa palavra do merecimento hoje, né? Vamos falar disso. Então vamos lá. Por que que vocês entram nesse looping de exagerar ou de excluir? Qual que vocês fazem mais? Pensa aí e me conta. Eu só vou ligar o ar-condicionado aqui, gente, porque ficou calor. Pensa e me conta. Me dê um segundinho. Gente, Deus abençoe essa invenção do homem que é o ar-condicionado. Ó, quem pensou e já veio algo, me conta aqui no chat, que eu quero saber o que veio pra você. Se você exagera, se você exclui, o que você exclui, aonde que você tá travando. Vou falar do merecimento, que foi uma coisa que vocês falaram aí, mas o que eu sinto da gente começar sublinhando aqui é o porquê que a gente exclui, por que a gente exclui e por que a gente sublinha, né? Exagera, perdão. E isso, gente, tem a ver com a nossa incapacidade física de sustentar isso que é a nossa verdade. Então eu tô sempre fugindo da minha verdade, seja quando eu sublinho, né, exagero, que eu sou muito boa e eu não preciso fazer isso, por exemplo. Sou muito boa, eu não preciso escrever todo dia. Sou muito boa, eu não preciso das minhas caras aqui no Instagram, sei lá. Ou quando eu excluo, isso não é pra mim, pra quê, né? Os dois são sintomas de um sistema nervoso que tá completamente desregulado. Quando o seu sistema nervoso ele se conecta com a sua verdade, ele se conecta com a sua autenticidade, ele entra em pânico. Porque ele entende que que ele não vai dar conta daquilo. Porque muito provavelmente você viveu a sua vida toda negociando com isso. Você viveu a sua vida toda sem entrar em contato com essa verdade. Então o seu corpo não tem nenhuma referência de que isso é seguro para você. E se a gente fizer um estudo mais aprofundado, a gente vai ver que a maioria de nós viemos de linhagens, de famílias, onde as mulheres não bancavam a verdade delas. Aonde as mulheres não prosperavam com a verdade delas. Aonde as mulheres não criavam. Não temos, muitas vezes, no nosso sangue, esse referencial de segurança, de possibilidade. E às vezes não é só uma questão da linhagem, é uma questão social,
histórica, tem a ver com cor de pele, tem a ver com o ambiente onde você cresceu. Então, Maritza, meu amor, beijos. Se o meu corpo, se o meu sistema nervoso e o meu corpo, eles não têm referência de que isso é seguro pra mim, e presta atenção, o seu corpo, o seu sistema nervoso, ele tá cagando pro que você pensa. O que você pensa tem isso aqui, ó, de influência no como o seu sistema nervoso se sente. O que muda mesmo é o como você se sente. Se eu me imagino, um monte de gente falou aqui que quero mais abundância. Se eu me imagino com essa quantidade de dinheiro e o meu corpo trava, eu não me sinto segura tendo essa quantidade de dinheiro. Eu não me sinto segura. E aí, pra eu ter essa quantidade de dinheiro, vamos né, fazer essa engenharia reversa. Pra eu ter essa quantidade de dinheiro, eu com certeza tenho que me colocar no mundo de um jeito onde eu vou ser mais vista, onde eu vou ser mais celebrada, onde eu vou fazer coisas que são arriscadas. O seu sistema nervoso não vê segurança nisso. E se ele não vê, meu amor, ele vai fazer tudo possível para que você não chegue perto disso. Não importa o quanto você pode saber que você precisa disso, que isso é importante para quem você é, que isso tem a ver com a expressão da sua alma no mundo, que falasse, que ser quem você é, que se declarar, que viver, né? Quando a gente tá falando de grandeza, eu sinto no meu corpo, assim, que tem um lugar muito grande de autenticidade. Tem um lugar de tipo, cara, isso aqui sou eu. Mas se eu não tenho, ei Clara, se eu não tenho a sensação de segurança em mim para ser eu, para colocar no mundo aquilo que em mim é grande, porque é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro tem muita força, muita força. Mas se seu corpo se conecta com essa força, fica com medo, não sente que é possível, ele vai ficar, ó. Então, fica essa sensação e essa dança que vocês estavam, inclusive, me troquei com vários de vocês no chat esses dias. Fica essa sensação e essa dança de que eu sinto que eu tenho esse potencial. Eu sinto que tem isso, mas isso não vai. Porque você faz esse movimento aqui, ó. Você conecta, você vê o tamanho da sua verdade, você vê o tamanho daquilo que você quer jogar no mundo, você vê, mas teu corpo fala, não, né? Deixa pra depois. Como que a gente começa a mudar isso? Primeira coisa que vocês precisam derrubar aí é a ideia de que é uma mudança. Pensamento positivo. De novo, gente, o seu sistema nervoso, ele é gerido pelo seu cérebro reptiliano. Seu sistema nervoso, ele tá preocupado com a sua sobrevivência apenas. Se eu ter muito sucesso é algo que meu sistema nervoso entende como algo que vai ameaçar a minha sobrevivência porque é desconhecido, não tenha sucesso. Não exponha o que você sente pro mundo, não se declare para aquela pessoa, não vá naquele lugar. Perigo. E aí o que vai acontecendo, que talvez esteja acontecendo com muitas de vocês? Vocês vão atrofiando. Porque esse processo, ele é doloroso para nossa alma. Porque eu quero, eu preciso, tem um e tem um. Agora, esse tem muitas camadas, não é só o sistema nervoso de vocês. Como eu tava falando, a gente tem que falar de patriarcado, a gente tem que falar das milhares de opressões de gênero que a gente sofre, a gente tem que falar das várias... desses vários sistemas que fazem com que isso seja muito difícil. Então não é a sua culpa, não é culpa da Clara, da Ká, da Isa, não é a tua culpa. Mas se você sente que tem isso dentro de você, eu quero convocar você a assumir a responsabilidade de colocar isso pra fora. Porque na minha experiência e com as centenas de mulheres que eu mentorei, é isso
É isso que é a resposta para muitas das angústias que vocês estão sentindo. Para muitas das descrenças, das crises. Tem a ver com essa verdade que não é jorrada, que não é sustentada para fora. Sou meu amor. Com essa verdade que fica aqui. E se essa natureza ela vai ficando e a gente não vai olhando para ela, gente, ela vai murchando. Ela vai murchando. Mas ela nunca te abandona. Ela nunca te abandona. E por isso talvez seja por isso que você tá aqui. Talvez seja por isso que às vezes você acorda e te vem. Sabe? Te vem coisas. Oi, Lu. Que bom, Pietro. É essa força querendo voltar, né? Deixa eu ler o que falaram aqui. Exatamente, Raquel. A gente sente medo dessa nossa desconexão. Então, eu quero dar pra vocês 3 coisinhas que eu sinto que são... 3 coisinhas não, 3 coisas que eu sinto que são muito importantes pra gente conseguir sustentar. Sim, Mirna, porque invocar o amor incondicional ainda é uma coisa que tem a ver com o seu pensamento. Você tá pensando, você tá chamando uma coisa que tem a ver com uma energia, com uma sensação. Seu corpo precisa de práticas somáticas para que seja seguro fazer isso. Não tem a ver com pensar. Não tem a ver com só invocar. Ajuda. Mas é difícil sustentar isso só com pensamento. Que nem se eu falava, gente, pensa que vocês merecem. Pensa que você merece. É frágil. O pensamento é muito frágil, gente. Ele só é grande quando a gente entra nele, né? E se embola nele. Mas em si ele é frágil. Enquanto isso não vier pro seu corpo, Mirna, enquanto você não sentir esse amor, por exemplo, Elô, quando você não sentir esse amor, por exemplo, que a gente tá falando aqui, enquanto ele não for algo que você sente nas suas células, é muito raso. Eu vou dar aqui pra vocês 3 coisas pra vocês trabalharem que vão ajudar muito esse processo de sustentar a grandeza. 3 pontos, né? Então o primeiro ponto, e aí já se alinha com o que a Mirna falou, é aprender a regular esse sistema nervoso. O que é aprender a regular o sistema nervoso na prática? Gente, é viver uma vida aonde a urgência, a pressão, a força não são mais as coisas que te movem. Quantas de vocês não são, nesse momento, movidas pela pressão e pela urgência? Quantas de vocês não se forçam a fazer as coisas? Aninha, gente, túnel do tempo essa live, tô adorando. Quantas de vocês não vivem nesse estado de urgência? Tudo é urgente. Tudo tem pressa, tudo. Se você tá assim o tempo todo, você não está escolhendo. Você está reagindo. Tá o tempo todo reagindo. Então, quando a gente trabalha, né, esse lugar de regulação emocional, eu primeiro preciso entender o que é urgência. 99% do que vocês acham que é urgente não é urgente. Eu preciso entender mesmo o que é urgente aqui e o que não é. E o que não é um sistema nervoso que está completamente desregulado, porque eu acho que eu preciso performar o tempo todo. Porque eu acredito que o meu valor está o tempo todo na minha performance. Então eu tô o tempo todo hipervigilante, eu tô todo tempo me pressionando, eu tô todo tempo... E é muito difícil, gente, a gente fazer isso se você ainda não tem uma vida onde a sua sobrevivência está garantida. É muito difícil não estar assim, tá? Se você tem uma vida onde a sua sobrevivência está garantida e você está assim, pode ter certeza que tem a ver com um padrão do que você acostumou, que é a norma do seu corpo. O normal. Então a primeira coisa que eu ensino todas as mulheres que eu mentoro é regular o sistema nervoso.
e se manter regulada o máximo possível. Por quê? Porque só assim eu consigo sair desse lugar de... como que eu digo isso? Eu consigo sair desse lugar de reação para escolha. Porque na reação, gente, o melhor de vocês não vai sair. Eu estou reagindo, eu não estou escolhendo. O que é uma reação? Vamos destrinchar. Reação é eu ajo através de padrões inconscientes que eu nem sei quais, mas que me comandaram a minha vida toda. Tô reagindo, é isso que eu conheço. Quantas de vocês, quantas de nós, a gente não reage a uma coisa que não tem nada a ver? Eu tô pegando uma coisa que tem a ver com trauma que aconteceu lá na minha infância e eu tô estendendo isso aqui, por quê? Porque eu não tenho capacidade de escolha nesse lugar da minha vida. Eu tô tão na urgência, na identificação, eu tô tão nesse lugar que eu não consigo respirar e me conectar com aquilo que de fato é o melhor para mim. Não existe grandeza na urgência. Não existe. Não existe criação na urgência. Como, se a gente for pensar que a expressão de cada uma de vocês única é uma criação, né? Uma criação divina é uma criação sua, é você escolhendo como que eu me coloco aqui na minha vida, ao invés de como que eu reajo. Se eu estou o tempo todo reagindo, eu nunca consigo ser quem eu sou, eu nunca consigo me colocar ali no mundo. Eu não consigo. E aí eu não consigo, e isso vira algo que muitas de vocês, eu posso falar com muita propriedade disso, porque isso é uma coisa que eu já estive muitos anos da minha vida. Eu não consigo. E a resposta que eu tenho ao fato de que eu não consigo é que eu sou mais dura comigo mesma. É que eu pioro as coisas. Porque aí é puta que pariu. Você sabe por que você não fez. Quantas vezes você já estava pisada no chão e você foi lá e pisou mais um pouco em você? E quantas de nós não temos essa referência na nossa própria vida? Quantas de nós não fomos nós, as mulheres que observamos nossas mães, fomos ensinadas a nos tratar assim, observamos o mundo tratando as mulheres ao nosso entorno assim? Quantas de vocês, quando erravam, alguém não ia falava, porra, não é assim? Quantas de vocês sentiam que tinham que andar na própria casa assim, ó? Porque se você derrubasse um copo, porque se você puf. Então, se eu tô valorizando aquilo que é mais sagrado em mim, que é a minha expressão, e por que ela é o que é mais sagrado em mim? Porque ela é única, porque a expressão da Bárbara é única, a expressão da Aline é única, da Cláudia é única. Não existe outra. E no dia que eu for embora daqui, nunca mais no planeta Terra vai ter existido alguém assim. Pode existir muito parecida, mas igual, nunca mais. Vocês estão entendendo que é tão raro, que é sagrado, que é muito importante e que não pode ser algo que eu deixo para depois? Então eu quero que vocês comecem a entender que trabalhar práticas que vão regular o sistema nervoso de vocês e ter como base uma vida onde você não está o tempo inteiro na urgência desregulada, isso não é normal. Isso é o caminho para o seu adoecimento psíquico, físico. Primeiro ponto. Certo? Vamos pro segundo ponto. Eu quero saber se está ressoando com vocês. Me contem aqui se está batendo com as coisas que vocês estão experienciando. Se vem alguma dúvida.
E aí a gente vai pro segundo ponto. Eu tenho, gente, tem uma mulher que eu mentorei, que é uma mulher que vivia muito nesse senso de urgência, assim, muito. E ela começou a ficar depressiva, porque o corpo dela não aguentava mais sustentar aquilo, sabe? E foi muito lindo, porque quando a gente começou a regular o sistema nervoso dela, ela começou a acessar o brilho dela de novo, gente, porque não tem como acessar o brilho se eu tô... Entendeu? E é uma prática que tem a ver com esse sentir, com eu trazer essa segurança pra mim. E eu, gente, eu ter isso como prioridade, não como uma coisa que eu vou fazer o dia que der. Não dá pra fazer isso o dia que der, a gente precisa disso agora, hoje. Ah, mas eu não sei nem como fazer isso. Vai atrás de ferramentas. Dia 6 eu vou abrir as vagas para mentoria individual. Quem quiser viver esse processo juntas. Depois de terminar a live, vocês podem me mandar lá no inbox ou clicar no link da bio, que eu mando mais informações para vocês, quem quiser entrar na lista de interesse. Mas tem uma coisa, gente, de começar a entender aqui agora. Para além disso, né? Quem quiser se aprofundar vai ser lindo, vai ser um prazer guiar você nesse processo. Mas esse processo começa com essa decisão agora. Né? Eu vou falar, inclusive, mais dessa decisão. Mirna, priorizar isso a todo momento não vai ser possível, né? A gente não vai conseguir priorizar a todo momento. Mas a gente pode priorizar na maioria do tempo. E aí isso tem a ver com o terceiro ponto, que eu vou chegar lá nesse terceiro ponto. Acho que vai te ajudar quando eu chegar lá. E como aterrar são práticas, Mirna. Tem uma prática muito simples que você pode começar a fazer aqui agora, que é respirar. Respirar e ter o entendimento de que a urgência não é boa pra você. De que não te falta nada nesse momento. Porque, de fato, com todas as faltas que você pode ter na sua vida hoje, você ainda tá aqui. Então nenhuma delas é urgente ao ponto de você ir morrer. Vai morrer. E eu acho que vale a reflexão, assim, se as coisas pelas quais vocês estão tendo esse senso de urgência são realmente tão importantes assim. Entendeu? E todas essas práticas, eu ensino dentro da minha mentoria, porque é todo um contexto, sabe? É todo, na verdade, uma forma muito diferente de você se ver. E uma forma muito diferente de você lidar com você, que inclusive passa por você não ser mais a sua pior inimiga. Não pisar na sua cabeça quando você tá afogando. Fica. A gente tá falando de sustentar. Qual que é um outro verbo aqui? Como que é um outro verbo para sustentar? Ficar. Ficar, né? Boa. Deixa eu ir para o segundo ponto que tem a ver com o que a Mirna falou aqui. O segundo ponto, gente, dentro do meu trabalho, assim, eu sou muito curiosa, né? E uma coisa que eu fui descobrindo é que nós somos natureza, isso aqui não é novidade para nenhuma de nós. Já falei isso aqui muitas vezes, inclusive, nesse perfil. Mas a gente tem uma força que é a nossa natureza selvagem, que existe dentro da gente. Ela tá aqui comigo agora, ela tá aí com você. E uma forma muito inteligente e muito fluida e fácil da gente bancar, sustentar, ficar, é manter uma conexão com essa força selvagem, com essa natureza selvagem. A nossa natureza selvagem, ela é em essência uma força que não está nem aí pro que o outro pensa, pro que o seu trauma está dizendo que é impossível. Vamos pensar que essa força ela foi desenvolvida para que você não perdesse o rumo, para que você não perdesse o seu caminho, para que você não soltasse a própria mão daquilo que te alimenta, daquilo que te expande. Todos os seres na natureza, eles estão conectados com isso e eles brilham
porque estão plantados nisso. Um leão não vai tentar caçar um jacaré. Não é presa pra ele, não é alimento pra ele, não é. O leão vai caçar, ele já sabe. Tem uma escola que o leão vai lá e senta e fala, olha, aqui leões aqui do norte da África, ele... Não. A própria conexão dele com essa natureza já leva ele pra entender, tá, aqui eu como hiena, aqui eu como isso, aqui eu como isso. Tanto que a gente sabe que a menos que um leão se sinta muito ameaçado pela gente, ele necessariamente, talvez não vá nos atacar, porque eu não sou uma presa pra ele. Assim como uma onça. A onça só vai me atacar se ela tiver com muita fome ou se ela tiver com um filhote e sentir que eu tô ameaçando o filhote dela. Quando a gente começa a intervir também nessas naturezas, os próprios comportamentos desses bichos vão mudando, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque você tem uma força dentro de você, essa conexão com essa natureza selvagem, que pode te dar, que vai te dar uma capacidade de se colocar sem pedir tanta licença para existir e sem se demorar tanto nas questões nas quais hoje você se demora. Uma força que não tá interessada no ai, mas e se? Ai, não, mas eu não consegui lá atrás. Não tá. Por quê? Se ser quem eu sou é único e vai terminar, é urgente. A gente tá falando de urgente? Isso é urgente. Não urgente no sentido de... Mas urgente no sentido de, cara, o relógio tá batendo, deixa eu honrar isso aqui. Não é urgente no sentido de pressa, é urgente no sentido de que isso é a única vez que eu vou usar essa palavra urgente. Urgente no sentido de que isso precisa ser feito. Precisa. Inclusive o nosso adoecimento, ele deriva da não execução disso, né? Então, essa natureza, gente, que é uma coisa que a maioria de nós está muito desconectada por tudo que a gente já falou aqui, pelo patriarcado, pelos sistemas que a gente vive, pela nossa própria incapacidade, quero ser sua amiga, pela nossa própria incapacidade de manter essa conexão com nós mesmas, né? A gente não consegue ouvir essa natureza selvagem. Se a gente ouvisse e obedecesse, a nossa vida ia ser muito mais fluida. Eu tenho certeza que a vida de vocês ia ser muito mais fluida. Por quê? Porque não ia ter tanto... Não, é isso aqui, deixa eu ouvir. E é claro, gente, que a gente tem um corpo cheio de traumas e cheio de travas. A gente tem um corpo. E por isso que eu falei que o primeiro passo é a gente trabalhar o nosso sistema nervoso. Não é que a gente vai ignorar as nossas dores, não é que a gente vai fazer isso. Mas a gente vai somar isso a um aprendizado ancestral, a um aprendizado que a gente já nasceu aqui e que soterramos esse aprendizado, soterramos essa voz, soterramos essa conexão, soterramos. Estamos aqui dessoterrando isso. A gente está aqui, ó, abrindo espaço para que isso vingue, né? Então, quando eu começo a incorporar, percebe que nada aqui nessa live eu tô falando de pensar, de ter a ideia. Quando a gente começa a incorporar, autorizar o meu corpo, sustentar no meu corpo esse lugar de conexão com a natureza selvagem, obediência da minha natureza selvagem, com... qual que é a palavra? Tinha uma palavra maravilhosa. Com prudência, tá? Não é que eu me escuto essa natureza selvagem, aí eu vou e... Não, isso é imaturidade. Eu escuto com prudência. Tem coisa que ela vai me soprar que eu não vou fazer hoje. Mas eu escuto. Mas eu tô ali, presente. E o máximo que eu puder fazer pra chegar perto disso hoje, eu vou fazer. Pra chegar perto disso amanhã, eu vou fazer. Essa natureza, gente, ela abre caminho. E não é à toa, né? Eu amo trabalhar com isso. Por quê? Porque é uma das coisas que mais mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa, gente, fui uma pessoa que grande parte da minha vida eu não estava fazendo o que eu queria, eu não estava me colocando no mundo, eu não estava. Eu estava temerosa, travada e esperando alguém me salvar. Em todas as áreas da minha vida, do profissional ao amoroso. Todas. Se eu tivesse ouvido essa voz,
não tivesse encontrado com essa voz e ouvido essa voz, com certeza eu ainda estaria morando na casa dos meus pais e reclamando que eu era muito talentosa, que eu tinha tudo, mas que ninguém abria a porta pra mim. Mas quando essa natureza, essa reconexão com essa natureza veio, a primeira coisa que ela me soprou foi: por que você está esperando alguém abrir a porta pra você? Você é a porta. Ninguém vai abrir a porta pra você. Mas você pode ser a própria porta que se abre para que as coisas até você cheguem. Então alguém falou aqui, o merecimento, né? O merecimento, gente, ele tem a ver com a nossa capacidade de receber e de merecer. A Sultros falou que tá assim, já vou falar disso, Sultros. Ele tem a ver com a nossa capacidade de receber e de merecer. E tem duas partes disso, tá? Tem uma parte que é sim trabalhar esse sistema nervoso para receber. E aí você pode fazer uma pequena pergunta na sua vida: como que você recebe as coisas? E a gente não tá falando só de dinheiro ou de afeto. A gente tá falando de que às vezes quando alguém te elogia, você sustenta receber aquele elogio? Se eu falo, nossa, que lindo seu cabelo, você já fala, sério, é de seda, R$10. Você corta, Então o merecimento também tem a ver com esse meu corpo sustentar o desconforto de algo que talvez eu não tenha sido acostumada a. E não tá, gente, no aplauso que você vai receber, no cliente que vai chegar, não tá nisso, tá nessas pequenas coisas. De como todas as vezes que alguém te dá algo, você faz essa pequena reflexão na sua vida. Quando as pessoas te dão algo, quando você recebe, o que você faz? Trabalhar o merecimento é massa, mas mais massa é você ir respirando no seu corpo, insistindo nesse lugar de que você fica com esse desconforto que é o que não é comum. No caso, receber. E tem uma outra coisa que é mais importante, não sei se é mais importante, mas ela tá junta aí. É o que eu quero falar, que é, cara, você tem sido essa que merece? Você tem entregado pro mundo isso que você acha que você é merecedora, mas você não tem? Que nem a Bárbara lá de, sei lá, 2000 e quê? Porque essa Bárbara, ela achava que ela tinha que trabalhar o merecimento dela. Mas ela não fazia o que essa voz selvagem falava pra ela. Ela não fazia o que a grandeza dela, o que a verdade dela falava pra ela. Ela se excluía, ela se... Como fala isso, gente? Que eu falei aqui? Nada, ela se exagerava. Então a gente precisa também ser bem pé no chão e perguntar: eu tenho dado a minha grandeza? Ou eu tô o tempo todo agindo pelo medo? Eu tô o tempo todo me esquivando? Eu tô o tempo todo me escondendo? Tem uma frase maravilhosa que é do Eckhart Tolle, num livro dele que chama Um Novo Mundo, eu acho, que ele fala assim: tudo que o mundo não te dá, você não dá pro mundo. Às vezes, a gente tem que olhar no espelho e entender que eu não tô me autorizando a entregar a minha grandeza, eu não tô me autorizando a entregar a minha verdade, a minha autenticidade, que eu tô morrendo de medo de não ser gostada, de não ser aplaudida, de não ser compreendida. E quando a gente começa a se conectar com essa força selvagem, essas historinhas elas vão caindo por terra. Porque isso vem como um... Foi isso, gente, que me tirou da casa dos meus pais, lá. Que me possibilitou viver uma vida onde eu tenho muito mais escolha do que ali. E onde eu sou muito mais feliz. Porque ali, nesse estado de lamentação, eu não era feliz, gente. Eu vivia com pena de mim mesma. Pra ver se a minha pena de mim mesma fazia com que alguém me salvasse. Porque eu queria ser salva. Sabe por quê? Ser salva é uma ideia muito sedutora pra nossa cabeça. E ser salva me exclui da minha responsabilidade de correr risco. Porque na hora que eu abro uma live aqui, na hora que eu estreio um espetáculo, na hora que eu escrevo uma coisa pública, na hora que eu falo, que eu penso numa mesa de jantar, eu estou correndo um risco. E o que Fernando Pessoa falou pra gente, pra voltar lá pro começo da live? Para ser grande, ser inteiro.
Ser inteira é correr riscos, sempre. Eu vou correr muitos riscos para eu ser inteira, o tempo todo. Eu vou correr o risco de que a minha fala no jantar não agrade alguém. Eu vou correr o risco de que a minha live saia com 3 pessoas me dando um follow, hate, eu vou. Todo mundo que se expõe, um pouquinho que seja, tá dando a cara a tapa. Só que não tem como eu viver coisas grandes se a minha cara tá sempre protegida. A mesma cara que você quer que seja coroada é a cara que você esconde. E não é pra você pegar agora e ficar se odiando, chicotinho, não. Autorresponsabilidade é diferente de autotortura. Não, ok, fiz isso. Ou seja, se você não entendeu, assiste a live de novo. Aí vai ter que entrar lá no Substack, depois eu falo isso pra vocês. Pode assistir a live de novo lá. Entendeu? Porque eu preciso entender que eu sou fruto desse sistema, que eu sou fruto dessa linhagem, que eu sou fruto dessas escolhas, mas que eu posso não seguir repetindo mas que tem um jeito onde você tem um estado de existir aonde é tranquilo pra mim. É desconfortável, mas não é o fim do mundo eu me expor, eu falar o que eu penso. Não é o fim do mundo pra mim abrir a live que eu quero, ou sei lá o que, ou pedir pra alguém me divulgar, sabe? Não é mais o fim do mundo, amigo. Então, a gente tava falando aqui, o que mais mudou na minha vida, gente, foi essa conexão com essa natureza, porque veio pra mim de um jeito que foi assim, ó, sai. Não acredita em mais nada que você acreditou. Não acredita mais nessas histórias. Não fica mais nelas, não gasta a sua vida nelas. E quando eu comecei aqui no Instagram, era a coisa que eu mais falava aqui, tanto que eu quero seguir falando disso, porque é a coisa que eu mais assisti nos meus quase 7 anos trabalhando como terapeuta, a coisa que eu mais assisti mudar a vida das mulheres. E agora eu vou falar disso mais profundamente numa outra plataforma, que se chama Rewild. Vocês podem seguir depois, tá lá no link, tá lá na minha bio. Mas eu não quero falar dessa plataforma agora. O que eu quero dizer, gente, é que assim, é uma coisa que transforma a minha vida, transforma a vida de muitos, já transformou a vida de muitas mulheres. Vou contar aqui um caso muito simples de uma mulher que eu trabalhei há uns anos atrás, a Carol. E a Carol chegou, gente, querendo mudar de emprego, porque ela tava no emprego que era uó. Ela chegou querendo se separar de uma relação que era mega abusiva. Carol era mãe solo e Carol odiava a cidade que ela morava. Ela tinha ido pra essa cidade por causa desse emprego. Ela era uma psicóloga e ela odiava esse emprego, odiava a cidade e não tava feliz no relacionamento que ela tava lá. Mas Carol era mãe solo, precisava do dinheiro, precisava de tudo, né? Precisava. E aí a Carol fez esse trabalho e ela se conectou com essa força selvagem dentro dela e ela falou, quer saber? Vou me dar uma chance. Carol mudou-se para uma outra cidade, saiu do emprego, pegou o dinheiro ali que ela ia receber, né, a rescisão dela, rescisão acho que chama, abriu uma clínica nessa cidade, outra, e falou, eu quero clinicar, é o que a minha alma tá pedindo, eu vou bancar. Gente, a Carol, ela me escreve até hoje, isso foi em 2020, a Carol ainda me escreve até hoje falando, isso foi um presente imenso que eu me dei, porque ali eu me coloquei num lugar de isso é muito importante pra mim, eu vou fazer. E claro, gente, a Carol tinha, de alguma forma, planejado um pouquinho. Ela tinha o dinheiro da rescisão dela, ela tinha um pouco de planejamento. Não tô falando pra vocês darem a louca aí a qualquer custo. Às vezes a gente precisa se programar também, porque a gente não pode deixar de escutar essa voz. Mas a Carol foi, escutou, criou e vive na cidade que ela queria morar, fazendo o que ela quer fazer, saiu dessa relação. Porque em um dia, porque esse trabalho que eu fiz com a Carol, eu me lembro claramente, foi um dia que ela se conectou com essa força. E puf. Um dia, gente. A gente precisa, às vezes, de 1 minuto, de 1 segundo. Precisa do momento, não é o tempo, né? E ela me escreve até hoje porque ela me diz, quando eu me vi capaz de fazer isso, eu nunca mais esqueci e eu nunca mais abandonei essa força. Porque essas coisas que a Carol fez lá atrás, a gente vai ser convocada a fazer na vida o tempo todo.
Eu não escuto a minha natureza selvagem e banco o desconhecido uma vez. Eu vou fazer isso o tempo todo. Eu vou ter que fazer isso daqui a 2 semanas depois. Eu vou ter que fazer isso daqui a 3 semanas depois, quando o cara que eu estiver saindo, a mulher que eu estiver saindo, for machista. E eu tiver que bancar o desconforto pra falar, putz, isso não é legal. Eu não faço isso uma vez. Mas quanto mais eu faço, mais se torna inegociável não estar plantado nessa natureza e não obedecê-la. Então, pra mim, trabalhar essa conexão, ouvir, bancar, incorporar, né? O bancar é um sintoma dessa incorporação, incorporar no sentido de eu sentir no meu corpo, é uma das coisas que mais ajuda a gente a sustentar a nossa grandeza. Porque se tem uma força que não tá afim de negociar com a sua mediocridade ou com as mediocridades que você tá aceitando, é a natureza selvagem que existe em você. Ela está cagando para todas as histórias que você pode estar se contando nesse momento. Ai, mas não tem isso na minha cidade. Ah, mas não... Eu preciso. Vai atrás. Vai fazer. Vai viver. Inclusive, esse vai fazer e vai viver, às vezes é tudo que você precisa para se tornar a mulher que vive isso. Às vezes o que você tá buscando, essa coroa que você quer tanto na tua cabeça, ela tá dessas escolhas, desses não acreditar nisso. Certo? E a última coisa que eu sinto quando a gente tá falando de sustentar a grandeza, isso vocês podem começar a fazer aqui agora, e tem a ver com o que eu já falei lá atrás. Todas as pessoas que vocês admiram, todas, em algum momento, elas olharam pra cara delas no espelho e elas falaram não. Não pra isso que elas estavam vivendo, que elas não queriam mais viver. Não pra essa situação que parecia irremediável. Não vou mais ficar aqui. E no momento que você olha no espelho e você fala, não vou mais ficar aqui, tem um lugar seu que é uma decisão interna que você toma. E é essa decisão que custa R$0 que vai fazer com que vocês sigam se movimentando para sustentar a grandeza de vocês, porque como eu falei, não é uma coisa de um dia, não é uma coisa que eu faço uma vez. É uma história plantada nisso. Então, é muito importante que vocês entendam que isso só vai acontecer se eu sustentar essa decisão. E é uma decisão que eu vou ter que tomar todo dia. E é uma decisão que passa pela certeza de que só eu posso mudar isso aqui. Só eu posso sustentar minha grandeza. Só eu posso parar de negociar com o inegociável. Só eu posso parar de aceitar o medíocre. Só eu posso parar de aceitar o medíocre, inclusive de mim. Às vezes que eu sou medíocre. Às vezes que eu abaixo minha cabeça, abaixo. Eu. Só de fazer isso, você já tá abrindo no seu corpo um espaço que diz sim. Sim pra mim, pros meus sonhos selvagens, sim pro que eu quero receber, sim pro meu merecimento. Gente, eu tenho esse trabalho aqui no Instagram há 6 anos, quase 7 anos. Tem gente que me manda toda semana a mesma pergunta. A mesma pergunta. Eu sei, né? Você vai trabalhando aqui, você vai decorando as carinhas das pessoas, você vai vendo, né? E qual que é a diferença dessa mulher que me manda a mesma pergunta há 7 anos e de mulher que me manda coisas que eu falo assim, uau, que pergunta. Eu fico assim, uau. Ou nem me segue mais. Ela nem mais precisa. Não tem mais nada pra aprender comigo. Vai aprender com outras pessoas, sei lá. Qual que é a diferença? Me contem, vocês. Qual que é a diferença dessa mulher que tá me mandando a mesma pergunta há 7 anos pra que já voou pra longe dessas questões?
esperar vocês falarem, gente. Tô esperando as teorias de vocês. Mina falou coragem. Experiência de vida entrega. Clara falou. Clarinha, inclusive é minha aluna, né? Clarinha tá no Rainhar. Gente, tem a ver com coragem, tem a ver com experiência de vida e com entrega sim, tá? Mas a Clarinha foi no ponto. Decisão. Ó, Su também, ó, minhas alunas aqui bombando. Su, assumiu o desconforto, as rédeas da vida, tá vendo, gente? Coragem é uma emoção. Coragem, gente, é um sintoma de uma decisão. Sabe por quê? Porque quando você toma uma decisão, não vai vir a coragem assim, uhul! Chegou a coragem, é como eu sou corajosa, subi no meu cavalo. Não vai! Quando você toma a decisão, vai vir um medo, um desconforto do caralho. A coragem vai ser em você, exatamente como a Su falou. Ela assumiu o desconforto. Ela pegou as rédeas de volta. Eu tô aqui, eu vou me tornando corajosa à medida que eu vou, ó, sustentando, que eu vou assumindo esse desconforto, e eu vou atravessando, e eu vou atravessando, e eu vou atravessando. Mas eu tomei uma decisão. Essa mulher que me faz a mesma pergunta há 7 anos não tomou decisão nenhuma. E assim, não estou julgando, tá, gente? Não estou julgando. Mas eu tô olhando de uma maneira bem fria. Bem fria. Ela não quer assumir as rédeas da própria vida. Ela não quer mudar. Só que ela não sabe que ela não quer mudar. Ela tá se enganando. Eu já fui essa pessoa, gente. Posso falar? Sinto até frio, assim, frio na espinha de lembrar disso. Já fui. Eu acho que eu quero mudar, mas eu não quero. Porque mudar vai me exigir bancar um desconforto e soltar de uma ideia de que as rédeas da vida elas estão fora de mim, né? Que a vida está sendo cuidada por outra coisa que não eu. Então, meus amores, quando eu tomo a decisão, e aí faço como a Raquel disse, né? Eu vou com... Internamente eu não... É um lugar, meus amores, de internamente não tem mais pra onde eu ir, sabe? Internamente não é mais A ou B. É isso. É isso. Quando eu, por exemplo, tá, decido que eu não vou mais me relacionar com pessoas que são medíocres afetivamente. É isso. Tomei essa decisão agora, comigo no espelho, cara. E é assim, é tomar com o corpo todo. Se você tá tomando a decisão, mas ainda tá assim, mas o fulaninho é tão bonitinho, né? É verdade, mas fulaninha não tomou a decisão. Não tomou. E aí a investigação que vale você refletir é o que ainda tem de bom e ficar negociando. Aí vai ter que trabalhar isso. Mas se você tá pronta nesse momento, tome a sua decisão nesse momento. Não espere 12:00, 5 de amanhã de terça. Até porque, gente, vamos ser honestas, eu nem sei se eu vou estar aqui 12:00, 5 amanhã. Deus quer que sim. Mas eu tomo agora. Eu visto agora. Eu falo já. Já. Não no sentido da urgência de colocar pressão, mas no sentido de meu foco e minha energia estão aqui. Então, se eu estou decidindo, por exemplo, que eu não me relaciono mais com pessoas que me dão migalhas, é uma decisão tomada. Chegou com uma migalha, eu não vou sentar-me à mesa. Ponto. A gente esquece que a gente tem poder de escolha. Só que quando eu vejo uma migalha que é sedutora, uma migalha que nananã, eu penso, putz, todas as vezes que você toma uma decisão, mas por não conseguir bancar o desconforto, você cede, você tá dizendo pra você que você não pode confiar naquilo que você decide pra você. Você tá dizendo pra você que você não é uma fonte de decisões confiável. Você tá instaurando mais drama na sua vida, você tá instaurando mais...
5 minutos que você ficar escutando sua natureza selvagem, 5 minutos que você ficar com você, você vai ter muita clareza do que é pra você e do que não é pra você. Vocês já sabem. Eu tô falando aqui com mulheres que eu acredito que são inteligentes. Não acho que ninguém aqui não sabe o que quer, não sabe o que faz bem, não. O que tá faltando é essa tomada de decisão e essas ferramentas, esse lugar de ter um corpo que banca. Olha que interessante, as minhas alunas, né, trouxeram bancar o desconforto. Por quê? Porque foi uma das coisas que eu mais trabalho com elas ali. Ter um corpo resiliente para bancar os desconfortos que me levam aonde eu quero chegar. Vocês já estão bancando desconfortos. Só que vocês estão bancando desconfortos que vocês conhecem e que não levam vocês para onde vocês querem chegar, mas vocês conhecem. Então por isso que eu continuo nele. Por isso que eu reclamo dele. Porque eu conheço. É que nem eu dei o exemplo pra vocês da Bárbara lá de trás. Você acha que era legal minha vida de ficar reclamando, de ficar achando que eu era vítima, de ficar achando que eu era mega talentosa e nada acontecer comigo? Vocês acham que era legal? Vocês acham que era uma vida feliz? Não. Mas eu prefiro o desconforto de levar um não, de tomar um não na cara. Eu prefiro esse desconforto do que o desconforto de ficar ali esperando ser salva. Então é redirecionar essa energia. E isso começa com esse lugar de o que eu decido pra mim. Se eu decido que eu vou ser inteira, eu vou ser inteira. E isso vai passar por muitas fases, inclusive as fases de entender, caramba, me falta ferramentas, caramba, eu não sei, caramba. Então deixa eu aprender. Ir ou não, com ir ou não ir, com medo mesmo, se relaciona com a mente escassa ou abundante? Cara, vamos trocar as palavras. Vamos pensar que quando a gente tá falando de escassez, a gente tá falando de medo. Quando a gente tá falando de abundância, a gente tá falando de amor, tá? Se eu estou falando do amor e eu quero, eu vou. Dá um exemplo aqui, tá? Eu quero fazer Ei, Marco, eu quero fazer minha peça. Quero fazer minha peça de teatro, tá? A mente escassa, como ela disse, ou o medo pode me dizer, não, Bárbara, talvez você não seja tão boa assim, talvez você ainda não tenha tanto dinheiro, talvez você não tenha público pra vir assistir a sua peça. Pode parecer que isso é proteção, mas se você escutar com sabedoria, você vai ver que isso tudo são vozes do medo. Por quê? Onde está o tesão? Aonde está o amor? Aonde está a vida? Em fazer. Eu só vou ser abundante naquilo que obedece à abundância. Eu não vou ser abundante onde é escasso. Se eu faço uma coisa pelo medo, eu vou só receber mais medo, eu vou só receber mais escassez. Quantas histórias eu não tenho das mentorias, de tudo que eu já fiz na minha vida, não só das mentorias, mas muito das mentorias que eu já dei. De gente que fala, não, eu vou ficar aqui nesse trabalho porque me paga e quando eu me aposentar eu empreendo. Gente, a vida dessa pessoa é miserável. Ela tá em burnout atrás de burnout. Ela tá gastando todo o dinheiro dela em 350 terapias pra ela conseguir aparecer no trabalho. Então, aquilo que é da ordem da escassez só pode gerar mais escassez. Se eu tô fazendo isso por essas razões, eu vou receber essas razões. Vou continuar recebendo essas razões. É a intenção. O que eu colho não é necessariamente só o que eu planto, mas também é a intenção por trás do que eu planto. Então, quando eu vou, porque isso é importante pra mim. Porque eu amo isso. Porque eu acredito nisso. Porque isso é quem eu sou. Porque se eu não fizer isso, eu preciso fazer isso. É muito importante pra mim. Isso tá vindo de um lugar de abundância, vai ser abundante. E talvez não seja abundante financeiramente de primeira, mas você pode ter certeza que a nível de alma, isso vai te nutrir tanto que você vai ter mais força para lidar com qualquer desafio que possa vir disso. E mais resposta.
Porque uma alma nutrida, ela tem respostas. Uma alma esfomeada é uma alma que vive travada nas perguntas. Ela não tem resposta para nada. Porque ela não tem acesso a fonte nenhuma. Ela está desnutrida. Então, para mim, Bárbara, para o meu trabalho, para o que eu acredito, se você está indo por uma razão que tem a ver com a escassez, não vá. Com medo, não vá. Tô saindo com uma pessoa, eu não gosto muito dessa pessoa, sabe? Mas melhor que nada, né? Não sai. Só você dizer que não existe algo que é melhor. Algo que é melhor que nada. Mas eu quero. Tô curiosa. Aí eu vou. Quando a gente começa a trazer pra nossa pele essa natureza selvagem, uma das coisas que eu acho mais magnífica é a curiosidade. Mulheres conectadas com as suas naturezas são mulheres muito curiosas. E isso, gente, é uma coisa maravilhosa. Porque eu não vou pra vida querendo que a vida me preencha o tempo todo. Eu tô curiosa com o que tem ali. Uma mulher que tá desconectada da natureza, que tá faminta, é uma mulher que anda por aí querendo que as coisas a supra. Eu vou pra um date, eu preciso que essa pessoa me escolha, eu preciso que ela me leve pra casa, eu preciso que ela... Eu tô com um monte de fome, de alma, eu preciso que essa pessoa me dê isso que eu não sei como é que eu me dou. Mas se eu estou muito conectada com essa natureza selvagem, eu tô curiosa. E a curiosidade, ela é a melhor, ela é das melhores das forças pra gente ser guiada. Pensa nisso. Se eu vou pra um date e eu sento sem precisar que aquela pessoa case comigo, que eu não preciso. Deixa eu ver quem é você. Vamos descobrir? E não tô dizendo que a gente fica só nesse lugar da curiosidade, porque nós somos seres humanos complexos, a gente vai ter outras emoções que vamos atravessar. Mas ter a curiosidade ali no seu arsenal do ser é muito importante, gente. Porque uma mulher que é curiosa joga com a vida, não condena a vida e não se exclui da vida. Eu jogo com a vida, tô curiosa com a vida. Eu viro nessa esquina porque eu sinto de virar. Eu desviro, eu saio, porque não tem mais pra mim, viu? Não tem, tchau. Isso pra mim é ser mais movida pelo amor do que pelo medo. Quando eu tô sentando na frente de alguém e pensando, me escolhe. Eu não posso sorrir assim, porque se eu sorrir assim, será que meu cabelo tá bom? Eu tô no medo. Eu estou no medo. Eu não tenho mais nenhuma curiosidade dentro de mim. Eu tô nos traumas, eu tô na dor, eu tô no eu preciso ser escolhida. Eu não tô no meu poder. E se você tá nesse momento assim, respira fundo. Se acolhe. Se acolhe. Precisa levantar um chicotinho. Já falei aqui nessa live milhões de vezes que o chicotinho não ajuda ninguém. Mas esse lugar de eu me responsabilizar pela minha nutrição de alma, para que eu possa ser quem eu sou e para que tudo possa fluir na minha vida a partir desse lugar, é algo muito, 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 muito importante. E tem a ver com esse comprometimento que a gente falou, e tem a ver com essa... Eu vou falar de novo porque eu acho importante a gente sublinhar isso. Tem a ver com você sentir mais do que entender. Porque eu acho que vocês já entenderam que sentir é mais importante que eu entender. Sentir que a minha existência é breve e ela importa. Então que eu seja o mais Bárbara possível, que a Su seja mais Su, que a Ana seja mais Ana. Com tudo que isso abarca. Mas com uma autorização radical para me colocar, para me expressar, para ser inteira, sem excluir e sem exagerar.
sem me diminuir, porque é assim que eu aprendi, e sem exagerar pra me defender. Tô aqui inteira, falha, humana, insegura, mas eu tô aqui, ó, com as coisas suadas. Aqui. Com o corpo suado, porque eu tenho que falar pra alguém que eu amo essa pessoa e ela pode me dizer que não, mas eu tô aqui. A Aninha falou: existe uma confiança e um frio na barriga gostoso que o universo vai te apresentar algo bom. Aos poucos o medo vai dando espaço pra liberdade. Sim, Ana. Total. Total. E é isso, gente. Quando a gente lembra que a gente é a natureza, quando a gente lembra que temos em nós, né, essa força do feminino, cara, a gente começa a entender que o feminino é feito do mistério, e eu fico muito interessada pelo mistério. Mas enfim, isso é tema para uma outra live, mas entender que esse mistério nos cria e nos, né? Então, gente, se você chegou até aqui, espero que você saia dessa live sentindo que a sua grandeza, ela não te abandonou, que a sua grandeza, ela tá aí, e que essa grandeza, ela pode ser muito bem vivida e explorada. A partir do momento que você começar a fazer tudo que a gente falou aqui, a partir do momento que essa conexão acontecer, e se você quiser ajuda e guiança nessa jornada, dia 6 de abril a gente abre vagas para mentoria individual. Vai ser a última vez que a gente vai abrir nesse semestre, nesse primeiro semestre, depois eu não sei quando abrimos de novo. Então, se for algo que te interessar, tenho aqui nessa live várias mentoradas de muitos anos, pessoas muito queridas. Fica o convite. Para você entrar na lista de interesse é só você ir lá no link da bio ou no meu WhatsApp, você pode me mandar. Que bom, Andréia. E, gente, quem quiser assistir essa live ou quem quiser participar de conteúdos exclusivos, entra na comunidade do Substack. Inclusive, eu vou começar a fazer minhas lives só lá. Só para quem tá na comunidade do Substack. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, é só você clicar lá no link da bio, entrar no Substack. A comunidade custa R$9 por mês, é menos que uma Coca-Cola. E vocês podem receber vários conteúdos exclusivos, tem vários textos que só quem tá na comunidade vai receber. Vai ter lives exclusivas lá também. Todas essas lives, todas que eu fiz nos últimos meses, ficam disponíveis lá. Tem lives maravilhosas. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E quem quiser aprofundar esse processo, eu recomendo vir para mentoria comigo. Dentro da mentoria a gente trabalha muito a conexão com essa força selvagem, a gente trabalha muito tudo isso que eu falei, mais do sentir e menos do pensar, e ferramentas para você andar por aí com esse sistema nervoso regulado, sem pressa, com presença e com a força que a sua presença tem e que talvez você nem conheça, mas quando conhecer, eu tenho certeza que tudo muda por aí. Que bom, Andréia, que te acertou no pleito. Flecha certeira, adorei, ainda meio poético. Gente, muito obrigada. Um beijo imenso em todas vocês. Vamos que vamos aproveitar o nosso domingo. Beijo. Ai, vamos fechar.